o clemente, o misericordioso. Hoje eu vou contar para vocês um pouquinho de uma história. Essa história é muito difícil para mim contar. Mas quem sou eu? E que vai me custar? Pessoas que deram a vida, filhos, parentes, mães, filhas, para isso. Vou contar um pouquinho para vocês sobre Ashura, Karbala. Ya Hussein, amigo parceiro, pai dos mais belos filhos. Quem é Hussein e que é Karbala sem Hussein? Hussein é filho de Imam Ali alayhi salam. Imam Ali alayhi salam lutou e defendeu os oprimidos e ajudou quem precisou. Ya Allah, amigo Ya Hussein, querido pela sua nação, quem escutou seu discurso em Karbala e não te seguiu. No começo da história, Muslim ibn Aqil, primo do Imam Hussein alayhi salam. Muslim ibn Aqil era mensageiro de Imam Hussein em Kufa. Então, quando ele se encontrava no meio da viagem para Kufa, Imam Hussein alayhi salam recebeu notícia de que o povo de Kufa traiu Muslim ibn Aqil, e no qual recebeu apoio, mas depois foi traído pelo povo, a qual teve medo dos governantes. Então o governante deixou o povo com medo. Então eles falaram: quem ficar com Hussein vai morrer como Hussein, quem ficar com Aqil vai morrer como Aqil. Então fizeram para ele uma armadilha. Ele era um mensageiro. Ordenou-se que levasse para o castelo e cortassem a cabeça perante todos, para todos ficar com medo do governante Yazid. Após isso, jogar o corpo do alto do palácio e arrastasse o corpo na cidade inteira, nas ruas e vilarejos. Muslim ibn Aqil foi o primeiro mártir da revolução de Imam Hussein alayhi salam. Então, depois da morte de Muslim ibn Aqil, a tristeza imensa de Imam Hussein alayhi salam, sabendo que foi traído pelo povo de Kufa, não pelo povo, porque o povo foi ameaçado, e o povo ficou com medo, mas mesmo assim, essa causa ele não deveria ter deixado. E voltamos para o discurso de Imam Hussein em Karbala, quando Hor, comandante do exército de 1000 homens, que estava perseguindo Imam Hussein durante a sua viagem para Karbala, quando viu Imam Hussein, com a sua grande fé e coragem e paciência, Hor disse, Hor significa livre: juro por Deus, me vejo entre duas opções. Você vê uma pessoa que estava contra, você está contra uma pessoa, agora você ficou com a pessoa, ele se viu em duas opções, ou o inferno ou o paraíso. E falou: jamais irei trocar o paraíso por outra coisa. Isso que ele era contra. Depois de ouvir o discurso de Imam Hussein, houve uma revolução interna dentro da cabeça de Hor, do qual se dirigiu a Imam com a cabeça baixa, com a vergonha, pelos seus atos. Quando chegou perto de Imam Hussein, Hor disse: estou arrependido, Ya Aba Abdillah, estou arrependido, Allah, e peço perdão. Será que me perdoe? Você pode aceitar esse como perdão? Disse então Imam Hussein: sim, Deus aceitará seu arrependimento e te perdoará. Então Hor pediu para Imam Hussein a ser o primeiro a lutar, e foi o primeiro a cair shahid e mártir em Ard, na terra de Karbala. Então, depois de Hor ser o primeiro mártir em Karbala, a grande família de Aqil, que Hussein dizia: a vossa promessa a eles é o paraíso, lutaram Abdallah ibn Muslim ibn Aqil para trazer a água para as crianças, para tentar trazer a liberdade para os muçulmanos, e morreu em Karbala. Jafar ibn Aqil também morreu em Karbala, defendendo o Sayyid al-Hussein, Imam Hussein alayhi salam.
Abdurrahman ibn Aqil também estava em Karbala. Essas pessoas são pessoas que têm fé, crença, e foi prometida por Hussein o paraíso a eles antes da guerra. E eram pessoas que tinham uma fé e uma crença enorme, pessoas boas, cultas, e não podia fazer mal a ninguém. Mas nesse dia, eles morreram shahid em Karbala. Muhammad ibn Aqil, Abdullah al-Akbar ibn Aqil, Muhammad Muslim ibn Aqil, Muhammad ibn Sayyid ibn Aqil e Ali ibn Aqil. Esses eram os bravos da família de Aqil ibn Abi Talib. Quem era Aqil, esse grande homem que teve esses melhores filhos e mais puros filhos e filhas? Aqil era irmão de Imam Ali alayhi salam. E também filhos de Imam Hassan em Karbala. O Qasim ibn Imam Hassan alayhi salam, apegado muito por Imam Hussein alayhi salam, um jovem bonito e cheio de luz. No meio de uma batalha, ele sabia o quanto o tio dele valia. Então ele sai da tenda e diz: meu tio não será assassinado enquanto eu estiver carregando a espada. Foi até a luta. Eles falam que pode ser que ele tinha de 11 a 12 anos, tentando lutar para defender seu tio. A inocência de ele tentar amarrar o calçado no meio de uma guerra. Então o inimigo covarde usou disso para atingir, e ele caiu ao meu tio. Meu tio, olha, Hussein é o mais apegado, era um dos apegados com seu tio, Hussein. O mesmo Hussein alayhi salam matou esse homem, já atacou o seu sobrinho. Ele levou seu sobrinho, pegou seu sobrinho até um canto e sentou do lado dele, dizendo: a maldição esteja sobre o povo que te matou, Yaqasim. E é filho do meu irmão Yaqasim. O inimigo dele, no dia do juízo final, é seu avô Yaqasim. É difícil você me chamar e eu não conseguir te atender. Mas é mais difícil te atender e não conseguir ser útil a ti. Hassan ibn Imam Hassan alayhi salam, irmão de Imam Qasim alayhi salam, foi caído por muito tempo. Ele era um jovem, criança, ninguém viu ele no meio de uma batalha. Até que no final da batalha, os inimigos iriam cortar a cabeça de todos os mártires que caiu ali. A história, eu vou contar, vai chegar ao final. Mas Hassan não estava morto. E antes de cortar sua cabeça, foi socorrido pela sua tia Asma, que levou até Kufa, no Egito escondido, porque eles queriam matar as crianças e os bebês e cortar a cabeça de todos, porque de lá então não existia mais Ummat Rasulullah alayhi salam. Mas louvado seja Deus, assim a geração de Imam Hassan alayhi salam teve continuidade, sendo também uma testemunha dos acontecimentos em Karbala. Abdullah ibn Hassan, irmão de Qasim, irmão de Hassan, era um garoto que não tinha nem 11 anos, que quando na batalha os soldados iriam atacar seu tio, entrou entre ambos e diz: ó filho da maldição, você quer matar meu tio? É uma coisa muito difícil de explicar isso. É um ato que precisa de horas de pensamento. Os soldados então atacou Abdullah, uma criança de 10 anos, e atingiu Abdullah ibn Imam Hassan alayhi salam. Hussein abraçou ele e disse: ó filho do meu irmão, seja paciente. Enquanto o menino estava no colo do Imam Hussein alayhi salam, um dos soldados
inimigos atingiu uma flecha no menino outra vez. Bateram nele e voltaram a atingir uma flecha nele, mostrando que os inimigos não tinham piedade e eram pior do que a época pré-islâmica. Numa guerra sangrenta, onde lá Imam Hussein podia assinar um papel e ficar amigo do Yazid, no governo sujo, no governo que ia fazer do Islã um comércio, num governo que não existe mais tadhiya. Tadhiya significa dar a vida ou dar algo pelo Islã ou para o Islã. Não existia mais isso. O Islã seria dinheiro, o Islã seria governo. O Islã nunca pediu governo, o Islã pediu a paz. Como você acha que se virem para você a sua irmã e falar para você: deixe os meus filhos lutar pela causa islâmica, a ponto de ser novo demais? Então, viu esses olhos tristes? Imam Hussein viu os olhos da irmã tristes e concordou, afinal, essa causa não é minha causa, essa causa é a causa do Islã. Os jovens pediram muito e depois de pedirem a sua mãe, ela se prostrou para Allah e agradeceu a Allah, Deus, várias e várias vezes, e aceite esse sacrifício pelo Islã. Ó muçulmanos, o que estamos fazendo pela causa de Allah? Zainab vai perder seu irmão daqui a pouco tempo, daqui minutos da guerra. Mas primeiro, ela perdeu seu filho Aon. Seu avô era mesmo Ali de Aon. E seu avô paterno era Jafar ibn Abi Talib. Morreu não pela água, e nem pelo governo, e nem pelo dinheiro. Ele morreu e teve seus braços cortados no combate contra o inimigo. Foi mártir, como Muhammad ibn Abdallah, que sua mãe também foi Zainab. E cada um deles nos ensinou uma coisa. Um ensinou para nós ter coragem, e outro ensinou para nós a paciência. E todos eles ensinou uma coisa só: defender o Islã. Sallallahu Muhammad wa ali Muhammad. Zainab alayhi salam, no meio de uma guerra, com as crianças chorando, querendo tomar água, querendo medicamentos, querendo comer. Zainab disse alayhi salam: Ya Muhammad, ó meu pai Ali, Ya Jafar, Ya Hamza, este é Hussein em Karbala. Então Zainab, que coração de mãe, podia saber que seus filhos iam morrer, os seus tios iam morrer, os seus tios também iam morrer, seus irmãos, e ela ia ficar sozinha. Seus sobrinhos, não ia sobrar mais ninguém. Então, Zainab alayhi salam, como nós falamos que ela é Massaib. Massaib significa mãe das tragédias, que ela não aceitou a ser oprimida, não aceitou que Ummat Rasulullah seja oprimida. Hoje, quando nós falamos de Shia, ou quando nós falamos Ibn Jafar, Jafari, ou quando nós falamos que nós é Metueli, é porque nós temos provas na mão. É porque muito sangue caiu para defender uma causa, que é o Islã. O Islã, para ser Zainab, Imam Hussein alayhi salam, Imam Ali alayhi salam, Imam Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Fatima alayhi salam, não era água, nem era comida, e nem dinheiro, e nem ser governante de um país. O Islã era respeito, o Islã era amizade, o Islã é a paz. E quem não segue o Islã
pode seguir o Yazid. Os caminhos estão claros na sua frente. As histórias e livros já estão no mundo inteiro. Depende de vocês agora a tentar entender a causa e lutar pela causa como Hor. Hor significa livre. Tentar ser livre como Hor foi, ou seguir o governo de Yazid. Não pense que Imam Hussein ia deixar os irmãos dele ou os conhecidos para a guerra e ficar quieto, ou deixar os irmãos dele quieto e ser governante. Não, não foi assim. Foi martírios os irmãos do Imam Hussein, alayhi salam, também morreram em Karbala. Fátima al-Banin, que deu seus 4 filhos e não gostavam de chamar ela de Fátima, porque ela falava: Fátima só é sua mãe, Hussein. Então Abbas ibn Abi Talib disse aos demais irmãos: olha a fé, olha a coragem, olha a luta. Se apresente, meus irmãos, para que veja vocês realizando a ordem de Deus. Então, eles não estavam lutando por nada. Eles estavam lutando e tentando realizar, e realizaram a ordem de Deus. A ordem de Deus não é morrer. A ordem de Deus é não ser oprimido. E quando você oprime, você é contra Deus. E quando você luta contra o opressor, você está seguindo a ordem de Deus. Seja quem for, seja como for. E por isso, esses familiares todos morreram em Karbala. Mártires, não são mortos, são shahids. Então o primeiro deles foi Abdullah ibn Ali, que entra no combate e disse: eu honrarei Ahlul Bayt, minha família, e meu irmão, e defenderei o Islã. Ele não defendeu o governo, ele defendeu o Islã. Ele lutou até ser martirizado. Ele podia fugir, ele podia deixar tudo, mas ele não fez isso. Uthman ibn Ali combatia com coragem até ser atingido por uma flecha e lá se tornou um mártir. Abu Fadl Abbas, filho de Imam Ali, Abu Fadl Abbas, Abu Fadl, quando seu pai disse que você já completou o seu conhecimento, você vai segurar a bandeira do exército do Imam Hussein, Abu Fadl. Ele segurou. Sempre ficou ao lado do seu pai, Imam Ali alayhi salam, e irmãs, os imames, Hussein, Imam Hassan, e sempre ajudava todos nas batalhas. O Imam Hussein pediu que Abbas, falou assim: Abbas, traz água para as crianças. Abbas se dirigiu aos inimigos: este é Hussein, filho do mensageiro de Deus, do qual os companheiros e familiares vocês matarão, e suas crianças e mulheres, vocês estão matando Hussein, vocês estão matando Hussein. Até o último minuto, eles tentando, Abu Fadl Abbas tentando falar: vocês estão matando Hussein. Quem é Hussein? É filho do mensageiro de Deus. Então, Abbas, atrás da água, lembrou de sede de suquene de todas as crianças, dizendo para ele: Abbas, ó meu tio, você quer trazer água para nós? Nossa sede está nos matando. Ela colocava um vasilhame embaixo dos pés do Abu Fadl Abbas, porque sabia que ele podia trazer a água. Mais ou menos 42 crianças falando para o Abu Fadl Abbas: sede, sede, sede. Pelo menos para molhar nossas gargantas, tio, traz para nós a água.
o Fadl Abbas dizendo: dê de beber a eles, pois a sede está matando as crianças, e deixe em paz, são crianças. E o inimigo responde: ó filho de Ali, mesmo que toda a face da terra fosse água, jamais iremos fazer isso. Eles nunca iam fazer isso. Então, subiu ao seu cavalo, de vários vasilhames ele pegou um vasilhame e se dirigiu ao rio. Quando ao chegar ao rio, foi cercado por muitos inimigos e foi atacado por flechas e por lanças. Olha o Abbas, olha agora o que aconteceu com Abu Fadl Abbas. Mas quando estava pronto para beber a água, uma guerra, depois de 10 dias sem fome, com água, sem sede, ele estava com a água na mão. Ele lembrou da sede das mulheres, das crianças, e da sede do seu irmão Imam Hussein alayhi salam. Assim ele pensou. Ele abriu a mão e não bebeu da água. E recitou a seguinte poesia: ó alma, depois do Imam Hussein, nada mais vai valer. Nós, todos, os muçulmanos agora, se esquecemos dessa história, ou não lutar pela justiça, nada mais vamos valer. Depois do Imam Hussein, nós jamais existiremos. Este é Hussein alayhi salam, que estava na beira da morte. E Abu Fadl Abbas pensou: vou tomar água. E jogou água da mão, como disse, e falou: por Deus, não é isso que a minha religião me ensinou. Então ele não tomou nem um pingo de água, mesmo morrendo de sede, com flechas no seu corpo inteiro. Ele encheu o cantil que era para as crianças, e dirigindo ao acampamento, mas um soldado veio de trás de uma árvore com uma espada e cortou o braço direito da Abu Fadl Abbas. Ele estava levando água para as crianças. Ele continuou na luta, pois a preocupação era levar água à sua família, porque ele podia tomar água no rio, ele não tomou. Mas aí apareceu outros soldados e cortou outro braço dele. Você pensa que Abu Fadl Abbas ficou no chão? Não. Dessa forma, Abu Fadl Abbas está sem mãos, nem um braço direito e nem um braço de esquerdo. Mas ele queria levar água para Sukaina, para os familiares deles, então ele carregou com os dentes, com a Abbas segurando a vasilha de água com os dentes, continuou indo ao acampamento. Esse cantil de água foi atingido por uma flecha, derramando toda a água no chão. Então, Abu Fadl Abbas estava levando água para as crianças. Bateram com ele no ferro na cabeça dele. Não se contentaram só com isso. E deram uma flechada, atingiram Abu Fadl Abbas com uma flecha em seu olho. Neste momento, Abu Fadl Abbas caiu no chão e gritou com toda a sua força: que a paz esteja contigo, ó meu irmão Abu Abdullah. Sempre Abu Fadl Abbas chamava o Imam Hussein por respeito, chamava ele de senhor. Mas foi em Karbala que ela, pela primeira vez, Abbas o chamou de irmão. Era sempre isso que o Imam Hussein queria. Dizendo, um momento muito difícil. Então o Imam Hussein escutou o grito e correu rapidamente entre vários brutos soldados e chegou até Abu Fadl Abbas. Então Abu Fadl Abbas diz: agora fui derrubado, sem ter força mais. Quem vai te ajudar? Quem vai poder ficar com você? O Imam Hussein queria levar Abbas ao acampamento. Abu
Fadl Abbas recusou, não quis, porque não conseguiu trazer água para as crianças. Imam Hussein alayhi salam colocar sua cabeça do seu irmão no seu colo e tirando a areia de sua face. Então Abbas diga: você está tirando a areia do meu rosto. Quem vai tirar a areia do seu rosto? Nessa hora, Imam Hussein caiu em lágrimas. Ah, Zainab. Depois que Zainab soube que o seu irmão, Abu Fadl Abbas, morreu, gritou: Abbas, meu irmão, que destino nos aguardava depois de ti, depois de você? Qual o destino? O que nós vamos seguir? Yazid matou um grande homem, mas esse homem morreu ensinando para nós também. E Ali ibn Hussein al-Akbar, Ali al-Akbar alayhi salam, sua idade era 27 anos. Muitos dos soldados ficaram com medo de aproximar Ali al-Akbar, porque ele era muito parecido com o Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Então, depois de despedir o seu pai e obter a permissão para combater, Ali al-Akbar partiu do campo de batalha dizendo: escuta, até nessa hora, como esses soldados conseguiram, com esse coração, de onde eles trouxeram isso? É impossível. A pessoa escutando dizer, um menino falando de 27 anos, um rapaz falando: sou Ali, sou filho de Imam Hussein alayhi salam, juro pelo Senhor do Kaaba que nós, Ahlul Bayt, somos os mais próximos ao profeta. Combato com a minha espada e protejo o meu pai. A sede, tudo que aconteceu ali, escutando isso, também não sei de onde veio esse soldado, não sei de onde vêm essas pessoas, mas também deixaram cair ali mais um mártir, filho de Imam Hussein, Ali ibn Hussein al-Akbar, Ali al-Akbar alayhi salam. Ali al-Akbar era filho de Imam Hussein, e também em Karbala, filho de Imam Hussein. O Tofl al-Radia é o bebê português recém-nascido, ainda se amamentava no seio da mãe. Então Imam Hussein pegou seu filho Abdallah e viu seus lábios que estavam secos. Imam Hussein tentou levar o filho dele para que bebesse a água, pelo menos para o bebê. O inimigo não aceitou Imam Hussein se aproximar da água. Eu não sei como Yazid declarou guerra para uma pessoa, para um povo que estava sem comida, sem água. Isso não aconteceu na história, mas tudo pelo Islã. Tentou levar o filho dele para beber um pouco de água, os inimigos proibiram. Tinha um coração endurecido. Então, ao levantar o bebê, pedindo: dê água pelo menos para o bebê, atirou uma flecha no bebê. O sangue se espalhou. As suas mãos estavam cheias de sangue. Imagine seu pai carregando, você que é pai, carregando seu filho, pedindo água para ele. Sua mão toma banho do sangue do seu filho na sua mão, sendo que seu filho está 10 dias sem água. Neste instante, Imam Hussein chegou até Zainab dizendo: "Ya Zainab, está na hora do seu irmão ir. Mataram meu filho Abdallah e meu irmão Abbas e vários dos meus grandes amigos e companheiros. Me desculpe, Zainab, eu tenho que ir. Você pode preparar para mim meu cavalo, para mim ir à guerra?" E a Imam Hussein está pedindo para a irmã dele preparar o cavalo para morrer. O que você acha que seria? Zainab nesse momento não sabia mais o que fazer. Então, nesse momento tão difícil, tão duro, sem água, Imam Hussein também pensando na irmã, o que seria dela. Imam
Imam Hussein separa das suas filhas pequenas, da sua irmã Zainab, e fala: vocês são Ahlul Bayt, vocês vão ter que estar pronta para a grande tragédia. Eu vou ir, Ali está me esperando. Estou indo para o colo do meu avô Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. E Zainab, não vamos te deixar. Você foi uma grande irmã. E falou para as demais filhas: fiquem fortes, por a vitória é a vitória da nossa religião. Muçulmanos e muçulmanas, católicos, sunni, shia, qualquer seja a religião, não devemos ser oprimidos e nem oprimir. Devemos lutar, porque todos nós vamos morrer, mas morrer com honra é melhor que morrer desonrado. Então, Imam Hussein indo à batalha, instante milhares de flechas foram lançadas contra Imam Hussein alayhi salam. O seu sagrado e abençoado corpo se transformou em um alvo de flechas. Mesmo assim, ele continuou e combateu. Imam Hussein alayhi salam, com várias lanças e flechas no corpo, muito ferido, conseguiu fazer o seu último discurso. Servos de Deus, falando para os inimigos que mataram sua família inteira: temam a Deus e tenham cuidado com essa vida, pois se ela fosse eterna para alguém, os profetas seriam as pessoas mais merecedoras dessa permanência. Deus desejaria agradá-las pelas suas posições, mas Deus criou a vida terrena para as tragédias. E os povos são passageiros. Qualquer novidades, abundâncias, alegrias ou lares são passageiros. Então se apega a temor a Deus, pois esta é a melhor bagagem para a viagem rumo a outra vida. Sejam tementes a Deus, para que talvez vençam. Depois vieram mais soldados e atacaram com flechas no seu rosto, testa, coração. O sangue jorrava de seu corpo, e ele disse: estarei assim quando me encontrar com Deus. Eu sou o mensageiro que é meu avô, banhado com meu próprio sangue. Oh meu Deus, isso por ti é pouco. Todos continuaram atacando, covardes, e jogando flechas no neto do Rasulullah: Ya Hussein, Ya Habibi. Então Zainab gritou para os inimigos: não há um muçulmano entre vocês? Até que Omar ibn Saad disse em voz alta: acabem com ele, com aquela pessoa que não fez mal a ninguém e nem queria fazer guerra. Nesse instante, um grupo de soldados o atacou para matá-lo e cortaram sua cabeça. Mas quando chegava perto do imã, não conseguia e fugiam. Até que o amaldiçoado Shemer foi em direção ao Imam Hussein. Não olhou para a cara dele e chutou no peito e segurou a sua barba abençoada, atacando o imã por 12 vezes e cortou sua cabeça. Depois da morte do Imam Hussein alayhi salam, o martírio dele, foi ordenado pelo Yazid a que os soldados pisem em cima do corpo do Imam Hussein com os cavalos, tipo dizendo que esse não é neto de Rasulullah. E depois disso roubaram os pertences do Imam Hussein, até seu anel que estava no seu dedo, que o soldado não conseguiu tirar, ele cortou o dedo do Imam Hussein alayhi salam. Zainab alayhi salam e os filhos deles, os menores, os bebês, sem água ainda, foram também apreendidos por Yazid e levaram até Damasco. As pessoas falaram que maltrataram muito essa família. Quem era essa família? Essa família é a família do Rasulullah. Foi ordenado também colocar a cabeça do nosso Sayyid Ya Mawlay Ya Hussein em uma lança e desfilar como foi desfilado Ibn Aqil nas ruas e vilarejos. Ao Hussein, essa foi uma tragédia para o al-Islami, mas isso vai servir para nós como lição. Espero que esteja junto a ti, hoje ou amanhã, mas tudo pelo Islã, não pelo meu ego. Não vou ser um criminoso,
Vou lutar como você ensinou a nós lutar. Esperar as pessoas. Tentar dar para ela o que ela merece. Não vou lutar para matar. Não vou lutar para ganhar mais poder. E nem vou lutar para acabar com qualquer tipo de religião. Mas só vou lutar para não ser oprimido, ou pelo menos para os próximos não oprimir a sua nação. Ó nação abençoada, ó nação de Imam Hussein. Imam Hussein, eu estou aqui pedindo como muçulmano que abençoe nós ou tenta interferir com nós, pois sua morte machucou muito nossos corações. Porque isso que aconteceu com você não aconteceu com ninguém na face da terra. Isso que aconteceu com Zainab não aconteceu com ninguém na face da terra. Me perdoe, Allah. Me perdoe por cada erro que eu fiz. Inshallah, ser um da nação do Rasulullah e andar na mesma linhagem da linha do Imam Hussein. Oh meu Deus, me perdoe por tudo. E este é Hussein em Karbala. Esse é um pequeno resumo que fizemos sobre a história do Imam Hussein alayhi salam. É claro que essa história teve muito mais personagens, mais participações, como por exemplo o Imam Ali alayhi salam, Zain al-Abidin, filho do Imam Hussein alayhi salam, que estava em Karbala, mas não pôde combater porque estava muito doente. E graças a Deus que aconteceu assim, pois ele pôde ficar vivo e a linhagem do Imam Hussein alayhi salam continuou, porque se ele tivesse morrido, a linhagem de Imam Hussein alayhi salam teria sido cortada. Também temos que lembrar também de Ruqayya alayhi salam, que era a filha do Imam alayhi salam, quando levaram todos os prisioneiros para a Síria. A criança, Ruqayya, estava chorando muito, que queria ver o seu pai. Depois de algum tempo, os soldados trouxeram para ela uma bandeja, no qual ela pensou que era alguma comida, alguma coisa. Mas quando abriram essa bandeja, estava a cabeça do seu pai, Imam Hussein alayhi salam, e essa criança, ela morreu imediatamente. Então, teve várias outras participações em Karbala, vários outros personagens, e é uma história muito grande. E se Deus quiser, cada um de vocês também procurem a saber mais detalhes, mais coisas. Também temos que lembrar que quem colocou Yazid no poder foi Muawiyah, seu pai. Ele que designou Yazid como governante dos muçulmanos, apesar que ele tinha prometido ao Imam Hassan alayhi salam que jamais ele colocaria Yazid, pois ele sabia que Yazid, ele bebia, que ela era uma pessoa com vícios, com luxúria, uma pessoa que era bem longe do Islã. Mesmo assim, Muawiyah colocou seu filho Yazid no poder, que veio a matar o neto do Rasulullah. Isso é uma história antiga. Muawiyah, antes mesmo de existir Yazid ou Hussein, Muawiyah perseguiu por diversas vezes Imam Ali alayhi salam, e até hoje Ahlul Bayt é perseguido. Até hoje somos perseguidos, Ahlul Bayt, eles são perseguidos, eles foram perseguidos todo o tempo. Mas não se esqueçam que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam disse: Deus meu, essa é a gente de minha casa, os meus íntimos e mais chegados. Sua carne é minha carne e o seu sangue é o meu sangue. Ó Fátima, todos os olhos chorarão no dia do juízo, exceto os olhos que choraram em vida com tristeza pelo Imam Hussein alayhi salam. Estes estarão alegres e satisfeitos. Como dizem, todo dia é Ashura, toda a terra é Karbala. E antes de terminar, gostaria de falar para vocês um dito do Imam Hussein alayhi salam, que ele diz:
As pessoas são servas deste mundo, e a religião está somente em suas línguas. Elas a mantêm enquanto elas encontrarem suas vidas confortáveis, mas quando o teste vem, os portadores da religião se tornam muito poucos, disse Imam Hussein alayhi salam. Finalizando, vou dizer agora um versículo do Alcorão Sagrado. E não creais que aqueles que sucumbiram pela causa de Deus estão mortos. Ao contrário, vivem agraciados ao lado de seu Senhor.